Saudações a todos. Parece que é a segunda vez que apareço por aqui para tratar da Cultura Shop e me concentrar mais na questão do filme. Proposto falar mais da Timbila. E Timbila é uma manifestação cultural que, no seu modo de aparecer, de exibição, aparece em grupos que nós chamamos de Godo, e a sua atuação é como um concerto que leva aproximadamente 45 minutos a 1 hora. E o que temos a dizer sobre isso vem sendo registrada alguma coisa desde 1560, com a aparição dos jesuítas. O André Fernandes, que é um dos missionários, nas suas cartas, ele explica aos superiores, eles estavam a dizer que encontram um povo, que são gentes afortunadas, têm um tique peculiar pela música. Há muita correspondência nesse sentido, depois houve um corte de continuidade das escritas. Apareceu nas décadas 30, 40, um investigador britânico, mas que estava mais aqui na África do Sul, Hugo Tress, que se interessou pela música africana e fez muitas gravações e instituiu aquilo que chamou ILAM, que está na Rhodes University, onde tem o acervo. ILAM é International Library of African Music. É o local onde tem o maior acervo de música africana. Então ele fez muitas gravações das timbilas e começou a investigar esta cultura das timbilas. Também fez uma réplica da afirmação do André Fernandes. Escreveu um livro que se chama Gentes Afortunadas e documenta isso. E há um episódio que aparece neste livro aqui. Em 1939, a quando da vinda do presidente Carmona, o administrador que estava em Macia tinha antes estado em Zavala. Então, com a agenda do presidente Carmona constava Maguli, o administrador que estava em Macia. Ele pediu ao administrador que estava em Zavala que lhe enviasse uma orquestra de timbilas para participar na recepção do presidente. Quem ficou a cargo de organizar isto foi um dos grandes mestres, e dos registros que temos, ele é o único que conseguiu organizar um grupo numeroso de 100 tocadores e 200 dançarinos de timbila. Nunca mais houve uma orquestra dessa dimensão. De facto, foram receber o presidente Carmona. E está relatado neste livro, Gentes Afortunadas. Tress ficou muito interessado com isto aqui e começou as investigações. Organizou um seminário primeiro de construtores de instrumentos. Estiveram muitos mestres das orquestras, dos fabricantes dos instrumentos, debateram as afinações, as escalas, todas foram debatidas de forma assim, e ele registrou isto num livro que se chama Shop Musicians, é de 1948. Esse livro anda fora do país. Nesse seminário sobre construção de instrumentos, uma vez mais, Katine se notabilizou pelas técnicas de afinação que ele usou, que até consta lá registrado que o mestre da orquestra de Zandamel declarou que ele ia mudar a afinação da orquestra dele para afinar ao ritmo, ao som da orquestra de Katine, porque era mais consistente. Mas não só. O Tress organizou outro seminário sobre composição. Uma vez mais, Katine apareceu. Então, por esta andança e por estas literaturas que nós temos, inspirou-nos uma coisa: criar uma associação para revitalizar esta cultura aqui. É quando, em 1994, surgiu a Misava, que organizava estes festivais.
visava, entre muitas questões, porque era uma associação que tinha como fim contribuir para o desenvolvimento de Zavala. Uma das questões que isso era de revitalizar esta cultura e tantas outras. De tal forma que organizavam festivais que coincidiam com o dia da programação de Kiseko como Vila, que é 26 de agosto. É por isso que todos os anos se organizavam festivais lá. A dado momento, a Unesco estava na sua agenda também, houve uma proposta do governo de proclamação do patrimônio da humanidade, esta cultura das Timbilas. A Unesco veio a Moçambique para recolher alguns elementos. Então, o Ministério da Educação e Cultura, na altura, endereçou esses homens para a MISAVA, disse que havia uma associação que tratava disso, de facto tratávamos. Saiu uma delegação aqui com os homens da Unesco para Zavala, para ir lá visitar as orquestras e para fundamentar o relatório deles também. É quando em 2005, novembro, se a memória não me falha, foi proclamado o patrimônio, as Timbilas como patrimônio cultural da humanidade, a cultura imaterial. Mas muitos podem perguntar, é que na língua Xhosa, Timbila, o ti é plurativo. O que está em questão é a mbila, o instrumento. Mas houve discussões que não importa aqui dizer. O que ficou, pelos estudiosos, decidiram chamar Timbila, incorporando a performance, os poemas, a dança, o instrumento, toda aquela envolvente que resulta na atuação de uma orquestra. Então, proclamou-se a Timbila como patrimônio da humanidade. Nesta proclamação, é uma responsabilidade, a partir dali, para o país, para o povo Xhosa, naturalmente, em primeira mão, mas para o país, como Estado, preservar esta cultura, promover esta cultura e exibi-la como bandeira cultural. É um patrimônio da humanidade, não se tem patrimônios todos os dias. Mas o que temos estado a reparar é que pouco se fala disto, pouco se faz disto. Então, uma vez mais, nós organizamos um grupo de cidadãos, contactamos a família de Katini para não só concentrarmos nas Timbilas, mas também trazer ao público, ao mundo, à sociedade, este mestre Katini. Então, criou-se uma associação, Museu da Timbila Katini, que assumimos também como nosso propósito promover, sim, a cultura, mas também evitar estudos científicos, de pesquisa das matérias-primas, das árvores, como é que crescem, qual é o ciclo evolutivo destas plantas, porque estão em extinção. Na terra dos Machopes já não há muitos. É o Xylorum obliquum, nome científico. Esta árvore está extinta, praticamente está em extinção na terra dos Machopes. O nosso trabalho agora é procurar onde é que ocorre, que é para dialogar com as comunidades. Bom, este diálogo com as comunidades não é para chegarmos lá, se encontrarmos e proibirmos, porque se as comunidades naturalmente têm o seu uso, é para dialogar mesmo. E o governo instituiu ali aquilo que chamam comitês comunitários de gestão dos recursos. A nossa ideia é dialogar com estes comitês para saber o que eles fazem com esta árvore, havendo, qual é a utilidade que eles dão e qual é a hipótese de usarem alternativas, que é para, em conjunto, vermos caminhos de preservação desta espécie que está em extinção. E também, havendo possibilidade, porque as comunidades que precisam, pode-se procurar uma moeda de troca, se for o caso,
Mas o nosso propósito é preservar estas espécies, que é a árvore que dá a madeira das teclas, são outras plantas com que fazem os chocalhos dos pés. Acho que para quem já viu a atuação de um godô, de uma orquestra deste Bila, sabe que os dançarinos têm uns chocalhos nos pés. Essas plantas também estão em extinção. Toda a envolvente das plantas, das matérias-primas que intervêm no fabrico do instrumento, estamos focados nele. Depois vamos falar das pesquisas documentárias, já desapareceram, porque a nossa proposição é: o museu, neste caso das Temidas, não é um edifício. O museu são os fazedores. Então, esta interação, comunidades que têm um enge, tem de ser desenvolvido com este propósito de valorizar o museu, que são os fazedores, e interagir com as outras comunidades onde ocorre, e evitar também o próprio governo, que há uma responsabilidade aqui por assumir, porque só se fala nos documentos, a preservação da cultura, mas neste momento nós precisamos de ações, estamos a precisar de ações, porque não podemos chegar a um estágio em que se apresenta uma proposta ao governo para delimitar uma área que se chame, pelo menos, uma reserva de Moenge, que é para não ser cortada de qualquer maneira, e depois de dialogar com as comunidades e todos os sítios onde ocorre. A pouca coisa que sabemos também desta árvore é que ela é uma árvore solitária. Não tem uma família de árvores próximas ou similares ou irmãs. Do pouco conhecimento que temos, sendo singular, se extinguir, se acabar, acabou. E parece que leva muito tempo também. Parece, porque não temos estudos consistentes do que se lê. Para atingir um tamanho médio para se fazer as teclas, vai-se por 100 a 150 anos. Se uma árvore que tem estas características, a desflorestação neste sentido é ruim para a manutenção do patrimônio. Há uma responsabilidade acrescida de nós trabalharmos para que esta espécie não desapareça. Da pouca literatura também que temos até aqui, parece que ocorre aqui na zona da África Austral, na Zâmbia, na África do Sul, no Zimbábue e em Moçambique. Por que não? Também sonhamos na possibilidade, havendo caminhos, dialogar com quem for, ir para esses países ver qual é o uso que eles têm, qual é a possibilidade de nós colaborarmos ou cooperarmos com eles e, regionalmente, se for o caso, decretar espécie protegida a nível regional. Assim teríamos uma salvaguarda da continuidade do patrimônio. São essas ideias que estão agora a fluir como propósitos da associação. Queremos também pôr escolas para promover a cultura, ensinar os jovens, para garantir a continuidade da manifestação cultural, destas práticas culturais. Escolas nesse sentido, escolas de música, naturalmente, porque a música e a dança vamos garantir a continuidade deste patrimônio. São algumas ações que nós estamos a desenvolver neste momento. Estamos a sonhar com isso, ainda não temos financiamentos para poder facilitar, contratar especialistas, para fazer esses estudos todos, mas é nosso propósito fazer isto, como associação. São esses espaços que nós temos neste momento. Bom, só me resta despedir. Estamos abertos. Qualquer questão podemos voltar a discutir, a dialogar e a partilhar. E muito obrigado.